Ninguém esperava uma visita alienígena em 2017, até que Oumuamua apareceu. Sua forma peculiar e comportamento estranho deixaram os cientistas perplexos, provocando teorias selvagens, incluindo aquelas de origens alienígenas. Descoberto por astrônomos havaianos, seu nome, que significa mensageiro de longe, acrescenta ao seu charme enigmático. Mas agora, cientistas da NASA emitiram um aviso final e chocante. O objeto interestelar não é o que pensávamos e está voltando para a Terra neste momento. Junte-se a nós enquanto corremos contra o tempo para descobrir sua verdadeira natureza antes que se aproxime de nosso planeta novamente. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O Oumuamua é realmente importante porque é o primeiro objeto a entrar em nosso sistema solar, vindo de algum lugar distante no espaço. Isso é um grande acontecimento e muito interessante, pois é diferente de tudo o que já encontramos. Imagine alguém ou algo novo aparecendo em seu bairro. É assim que os cientistas se sentem em relação ao visitante. Quando foi notado pela primeira vez em 2017, pegou todos de surpresa. Desde então, as pessoas, especialmente os cientistas, têm estado muito curiosas, esforçando-se para entender o que é este objeto e de onde ele veio. Não é como as rochas espaciais normais ou bolas de gelo, conhecidas como asteroides e cometas, que geralmente encontramos orbitando nosso Sol. Isso é o que o torna tão especial e um pouco de um quebra-cabeça para todos. Quando falamos sobre Oumuamua, estamos discutindo um tópico muito intrigante no mundo da astronomia. Este visitante de além vagou para nosso bairro solar, e era algo que ninguém previu ou esperava. Você pode pensar nele como um convidado inesperado em uma reunião, onde todos estão interessados em aprender mais sobre o recém-chegado. O que o faz se destacar é sua estranheza e como ele difere de tudo a que estamos acostumados em nosso ambiente cósmico. Isso gerou muito entusiasmo e curiosidade na comunidade científica. Muitas pessoas inteligentes têm dedicado seu tempo e esforço para resolver este enigma espacial. Elas estão fazendo brainstorm e apresentando diferentes teorias, todas na tentativa de desvendar os segredos deste objeto espacial em comum. Esse empreendimento rapidamente se tornou um assunto proeminente de discussão e pesquisa no campo da exploração e estudo do espaço. A história de Oumuamua começou em um dia memorável, 19 de outubro de 2017, marcando um momento emocionante para aqueles que amam observar o céu noturno. Nas paisagens cênicas do Havaí, há uma ferramenta de observação maciça conhecida como Pan-STARRS-1. Sua missão principal é geralmente escanear os céus em busca de qualquer asteroide que possa potencialmente se aproximar da Terra, representando uma ameaça. No entanto, neste dia em particular, algo incomum aconteceu. Um cientista espacial chamado Robert Werik, que é particularmente adepto de decifrar os mistérios do cosmos, estava revisando os dados capturados pelo telescópio. O que ele encontrou foi extraordinariamente peculiar. Este objeto, que logo adquiria o nome de Oumuamua, não se parecia com os corpos celestes típicos, como rochas espaciais, asteroides ou cometas, que frequentemente orbitam nosso Sol. A descoberta desta entidade bizarra rapidamente chamou a atenção de entusiastas do espaço e astrônomos profissionais ao redor do globo. Todos estavam ansiosos para direcionar suas lentes telescópicas para esta anomalia para coletar mais informações. Os esforços para observar e analisar foram intensos e generalizados. O que emergiu de suas observações coletivas foi nada menos que surpreendente. Este objeto não estava se comportando como os membros usuais de nossa família do Sistema Solar. Não estava gravitando ao redor do Sol em um caminho regular e esperado. Em vez disso, estava apenas passando, indicando que suas origens estavam além de nossos limites celestes familiares. Consequentemente, foi apropriadamente chamado de Oumuamua, uma bela e evocativa palavra havaiana, escolhida por aqueles que primeiro o identificaram. Este termo traduz-se para um mensageiro de longe chegando primeiro, um nome que encapsula perfeitamente seu papel como uma espécie de arauto interestelar. É semelhante a receber uma visita ou um sinal de um canto distante de nossa galáxia,
tornando-o não apenas um objeto de curiosidade científica, mas também um símbolo da vasta e misteriosa natureza de nosso universo. Este incidente gerou uma onda de emoção e intriga dentro da comunidade científica, pois representava uma peça tangível de evidência da interconexão dos fenômenos cósmicos, servindo como um lembrete das possibilidades infinitas que existem além de nosso próprio sistema solar. O nome Oumuamua não é apenas um nome comum para este misterioso objeto do espaço. Ele serve como um grande agradecimento ao povo e à cultura do Havaí, reconhecendo sua contribuição significativa para a descoberta de novos corpos celestes. A descoberta desse objeto estranho tem uma conexão especial com o Havaí, e o nome reflete esse vínculo e apreciação. Quando os especialistas em estudo espacial, conhecidos como astrônomos, tiveram um vislumbre inicial de Oumuamua, eles inicialmente o classificaram como um asteroide. Esta classificação baseou-se em sua aparência, que não tinha as características típicas dos cometas, como uma nuvem circundante de gás e poeira, frequentemente referida como coma, ou uma cauda que segue atrás deles enquanto viajam pelo espaço. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando o visitante interestelar começou a sair de nosso sistema solar. Ele começou a acelerar, a ganhar velocidade de uma maneira bastante surpreendente. Esta aceleração é uma característica comumente associada aos cometas, não aos asteroides. Os cometas têm essa habilidade única de acelerar porque, à medida que se aproximam do Sol, o calor os faz emitir gás e poeira. Esta liberação age como um motor de foguete natural, propulsionando o cometa para frente. Mas aqui está onde a história fica ainda mais intrigante. O Oumuamua não exibia nenhum dos sinais usuais de um cometa. Não havia emissões visíveis de gás ou poeira, nenhuma auréola difusa e nenhuma cauda seguindo seu caminho. Esta falta de comportamento típico de cometa deixou os cientistas coçando a cabeça em admiração. Eles ficaram perplexos porque ele estava agindo como um cometa de algumas maneiras, mas parecia um asteroide em outras. Esta estranha combinação de características fez desse visitante um objeto de fascinação e mistério. Desafiou entendimentos anteriores e abriu um novo conjunto de perguntas sobre o que este objeto poderia ser e de onde ele veio. O que descobriremos à medida que investigarmos este mistério espacial? Venha conosco enquanto exploramos o estranho mundo de Oumuamua, um tipo muito diferente de rocha espacial. Hoje em dia, alguns cientistas começaram a pensar nele como um tipo de cometa furtivo, diferente dos que geralmente vemos. Eles propõem que ele pode estar liberando uma quantidade muito pequena de gás ou poeira, tão pequena de fato que nossos telescópios espaciais não conseguem detectá-la. Este pequeno e quase invisível sopro poderia ser a razão pela qual Oumuamua está ganhando velocidade enquanto deixa nosso sistema solar. Se isso for verdade, então esse objeto representaria um novo tipo de cometa, um que não se encaixa na imagem usual que temos, grande, brilhante, com uma longa cauda. Isso faria dele uma espécie de cometa disfarçado, misturando-se sem as características típicas que nos permitem reconhecer cometas de longe. Por outro lado, há uma teoria mais radical que foi lançada por Avi Loeb, um professor de Harvard. Ele propôs uma ideia bastante surpreendente que nos leva ao reino da ficção científica. Loeb sugere que talvez Oumuamua não seja um objeto natural, como um cometa ou asteroide. Ele imagina que poderia ser um pedaço de tecnologia avançada de outra civilização. Imagine uma folha super fina e refletiva, ou uma vela que está capturando a luz do Sol para deslizar pelo espaço. Similar a como um barco à vela, captura o vento para se mover pela água. Esta vela de luz poderia ser um objeto artificial enviado de muito longe, talvez até de outro sistema solar. Loeb aponta que a forma incomum de Oumuamua, sua superfície brilhante e a maneira estranha como ele se move não correspondem ao nosso entendimento típico de corpos espaciais naturais. O que torna a sugestão de Loeb tão cativante é a implicação por trás dela. Se esse visitante fosse realmente uma sonda de uma civilização alienígena, seria uma descoberta monumental, indicando que pode haver outras formas de vida inteligente lá fora. É um pensamento que excita e mexe com a imaginação, sugerindo que talvez não estejamos sozinhos neste vasto universo. No entanto, embora essa ideia seja empolgante, também é importante ser cauteloso. Essa teoria alienígena é apenas uma entre muitas, e a maioria dos especialistas na área permanece cética. Eles tendem a se inclinar para explicações mais convencionais que se mantêm nos fenômenos cósmicos naturais,
especialmente porque a hipótese alienígena é um grande salto com as evidências que temos. Além disso, com Oumuamua agora muito além de nosso alcance, e ainda há muito desconhecido sobre ele. E de fato, sobre os inúmeros outros mistérios que espreitam na vastidão do espaço, a maioria dos cientistas argumenta que devemos nos concentrar em teorias mais fundamentadas. No entanto, o debate em torno do estranho objeto mostra o quanto de mistério e potencial para a descoberta existe além de nosso planeta, convidando-nos a manter a mente aberta e continuar explorando o cosmos. Desde que ele entrou em nosso campo de visão, os cientistas têm estado intrigados, tentando encaixar este estranho visitante em nosso entendimento do espaço, sem recorrer a ideias mirabolantes como alienígenas. Eles têm feito brainstorm e desenvolveram várias teorias que se baseiam em fenômenos naturais para explicar as características e comportamentos estranhos de Oumuamua. Uma das ideias mais simples é que ele poderia ser um fragmento que foi uma vez parte de um corpo celestial maior, como um planeta ou um asteroide, que de alguma forma se quebrou há muito tempo. Este cenário é semelhante a encontrar um único pedaço de um quebra-cabeça no chão. Você sabe que pertence a uma imagem maior, mas sem o resto das peças você fica adivinhando sobre a imagem completa. Então, quando olhamos para ele, estamos vendo apenas um fragmento sem saber como o objeto original era ou como a peça veio a se separar dele. É um pouco como descobrir uma relíquia misteriosa de uma civilização perdida há muito tempo. Podemos especular sobre suas origens e propósito, mas sem o contexto completo, nossa compreensão é incompleta. Outra hipótese fascinante que os cientistas propuseram é que o visitante pode ser o que é conhecido como um iceberg de hidrogênio. Agora, esta é uma ideia bastante nova, pois sugere que o estranho objeto é essencialmente um enorme pedaço de gás hidrogênio congelado. Este conceito é incomum porque, nos ambientes com os quais estamos familiarizados na Terra, o hidrogênio não existe em uma forma sólida. A ideia aqui é que, se ele se originou em uma parte muito mais fria e distante da galáxia, ele poderia teoricamente ser feito dessa forma exótica de gelo. À medida que viajava perto de nosso Sol, a teoria sugere que o calor do Sol causou que o hidrogênio congelado se transformasse diretamente em gás, um processo chamado sublimação. Esta reação poderia fornecer um empurrão suave, aumentando a velocidade de Oumuamua, sem produzir a cauda dramática e visível comumente associada aos cometas. No entanto, essa teoria do iceberg de hidrogênio é bastante controversa e gerou muito debate entre a comunidade científica. Existem desafios e questões significativas sobre a sobrevivência de tal objeto. A jornada pelo espaço é repleta de radiação e outras formas de violência cósmica, que poderiam potencialmente despedaçar um objeto frágil de hidrogênio congelado antes que ele chegasse ao nosso sistema solar. Os cientistas discutem de um lado para o outro sobre a viabilidade desta hipótese, pesando a probabilidade de um iceberg de hidrogênio sobreviver às condições brutais da viagem interestelar. Alguns astrônomos acreditam que o Oumuamua pode ser o primeiro exemplo de uma categoria inteiramente nova de vagabundos espaciais, tipos de objetos que são formados por eventos cósmicos incomuns em diferentes sistemas estelares distantes do nosso. Se isso for verdade, pode significar que existem muitos mais desses estranhos nômades espaciais à deriva por aí, apenas esperando para serem descobertos por nós. Encontrar mais objetos como ele seria como abrir um baú do tesouro de informações, ajudando-nos a entender o que está acontecendo em partes distantes de nossa galáxia, além de nosso próprio bairro solar. Agora vamos mergulhar na aparência peculiar da rocha espacial. Este objeto espacial tem uma forma que está deixando todos intrigados. É incrivelmente longo e fino, diferente de qualquer asteroide ou cometa que já observamos em nosso próprio sistema solar. Imagine um pepino, mas depois estique-o para ser 10 vezes mais longo do que seu tamanho usual, e você começa a ter uma ideia das dimensões incomuns de Oumuamua. Ele tem cerca de 800 metros de comprimento, mas apenas cerca de 80 metros de largura, dando-lhe uma aparência de charuto ou agulha cósmica. Tentar definir sua forma exata é um desafio, no entanto, porque está tão longe e difícil de observar, mesmo com os telescópios mais poderosos. Esta dificuldade adiciona ao mistério e excitação em torno do incrível visitante. Apesar da distância e da visão borrada, estamos confiantes de que tem uma forma como nada que já vimos antes orbitando o Sol. Sua estrutura única e a maneira como se move pelo espaço deixaram os cientistas coçando a cabeça, imaginando como ele veio a ser e quais forças poderiam tê-lo moldado.
Indo mais fundo nos segredos do espaço, o que aprenderemos sobre as maneiras estranhas de Oumuamua? A aventura no desconhecido continua, o enigma vermelho do espaço. O Oumuamua não está apenas navegando suavemente pelo espaço. Em vez disso, está girando e se virando em todas as direções. Este giro selvagem faz muitos cientistas acreditarem que ele passou por muitos problemas no passado. Eles pensam que ele pode ter se chocado com algo grande, ou foi rapidamente arremessado de onde costumava pertencer. O que é ainda mais interessante é que está se movendo mais rápido à medida que se afasta do Sol. Este aumento de velocidade não é apenas devido à atração do Sol. Parece haver uma força desconhecida dando-lhe um impulso extra, e ainda estamos tentando descobrir o que poderia ser. A aparência do objeto nos dá mais pistas. Ele tem uma cor vermelha profunda, semelhante aos objetos encontrados muito além de Netuno. Esta cor é frequentemente vista quando há moléculas orgânicas na superfície. Essas moléculas são os componentes básicos da vida. Embora isso não signifique que a rocha carregue vida, sugere que possui alguns dos ingredientes essenciais. Sua cor estranha, forma estranha, e as forças misteriosas agindo sobre ele fazem de Oumuamua um verdadeiro enigma no céu. É como uma história de um livro de mistério ambientado no espaço, e cada pequeno detalhe que descobrimos sobre ele nos ajuda a entender não apenas este objeto estranho, mas todo o universo de uma maneira melhor. Imagine a jornada desse visitante pelo espaço. É incrivelmente longa e solitária, estendendo-se por bilhões de anos. À medida que se move através do espaço escuro e frio entre as estrelas, enfrenta um ataque implacável de raios cósmicos. Estas não são apenas partículas comuns, mas partículas supercarregadas, que se deslocam pelo espaço em velocidades incríveis. Eles bombardeiam Oumuamua, mudando sua composição e causando o escurecimento e avermelhamento de sua superfície. Esta transformação é uma pista significativa para os pesquisadores. Sugere que ele tem vagado pela galáxia por um tempo incrivelmente longo, enfrentando a dureza do espaço e sendo marcado por esses encontros cósmicos. Esta evidência de sua longa jornada acrescenta ao mistério e à excitação de estudar um objeto espacial tão único. Agora, vamos mergulhar mais fundo no mistério dos raios cósmicos e seus efeitos. Estes não são apenas simples feixes de energia zumbindo pelo espaço. São forças poderosas que podem alterar fundamentalmente a natureza dos objetos espaciais. O que é realmente notável é que os raios cósmicos têm a capacidade de criar moléculas orgânicas complexas. Pense nisso não como criaturas vivas, mas mais como os primeiros degraus na escada da vida, os componentes básicos necessários para dar partida no motor da vida. Esta revelação é nada menos que surpreendente, porque sugere que Oumuamua pode ser mais do que uma mera pedra vagando na vastidão do espaço. Pode realmente ser um portador, um recipiente, dos elementos que podem levar à criação da vida como a entendemos. A imensa quantidade de tempo que passou viajando pelo vazio do espaço, sob a exposição incessante a todos os tipos de fenômenos cósmicos, poderia ter transformado sua superfície em uma tela complexa, pintada com uma ampla variedade de produtos químicos e compostos. O ambiente do espaço interestelar, o grande palco no qual o objeto tem derivado silenciosamente, é brutalmente implacável. No entanto, este mundo brutal atua como um conservador improvável de objetos celestes. O frio profundo e a vasta vacuidade do espaço servem como uma câmara de preservação perfeita. Não há sóis ardentes nas proximidades para queimar suas superfícies, nem atmosferas para corroê-los com vento e clima. Sob essa luz, o Oumuamua pode ser visto não apenas como um pedaço de detrito cósmico, mas como uma relíquia do passado distante, um portador de histórias não contadas de bilhões de anos atrás. Sua odisseia através dos trechos escuros e quase vazios entre as estrelas possivelmente manteve sua superfície em um estado muito semelhante ao que era quando foi lançado nas profundezas do espaço, tornando-o uma cápsula do tempo preciosa do cosmos. Adicionando a este conto cósmico está o fato de que a jornada dele está longe de ser solitária. Nosso sistema solar, uma comunidade movimentada com planetas, luas e o Sol, cada um exerce sua própria influência gravitacional. Esta dança complexa da gravidade afetou a rocha à medida que ele se aventurou através de nosso bairro cósmico. É aqui que o verdadeiro trabalho de detetive começa para os astrônomos. Eles usam telescópios, radares e modelos matemáticos, agindo como detetives cósmicos para rastrear a trajetória e a velocidade do visitante enquanto navegava pelo labirinto gravitacional do nosso sistema solar.
Ao rastrear meticulosamente como o caminho e a velocidade de Oumuamua mudaram à medida que ele curvou em torno do Sol e passou rapidamente pelos planetas, os cientistas podem tentar rebobinar sua jornada cósmica, juntando pistas que podem revelar sua origem e os eventos violentos que podem tê-lo ejetado para o reino das estrelas. Além disso, isso não é apenas sobre rastrear o caminho de um único objeto, é sobre desvendar as histórias interconectadas dos corpos celestes em todo o universo. Cada interação que ele teve dentro de nosso sistema solar adiciona uma peça ao quebra-cabeça das dinâmicas e histórias de nosso bairro cósmico. Compreender essa rocha peculiar ajuda os cientistas a entender mais sobre a natureza de outros corpos celestes, a formação de sistemas solares e até mesmo a distribuição de materiais potencialmente formadores de vida em todo o universo. Então, ao estudar o objeto, não estamos apenas aprendendo sobre um objeto distante, estamos aprendendo sobre os blocos de construção de nosso próprio mundo e talvez as sementes da vida em si que viajam pelo cosmos, escondidas nesses enigmáticos viajantes espaciais. A história fica mais emocionante à medida que seguimos o caminho do Oumuamua. Podemos resolver os quebra-cabeças espaciais que ele deixa para trás, pegando uma carona selvagem na gravidade estelar. Vamos agora mergulhar em um conceito fascinante conhecido como a manobra de assistência gravitacional, que é algo como um efeito de estilingue cósmico. Imagine-se em um jogo intergaláctico de pega-pega. De repente, você se aproxima de um corpo celeste maciço como um planeta ou uma estrela, e você ganha um impulso significativo de velocidade de sua gravidade, propulsionando-o para frente muito mais rápido do que antes. É isso que acontece na vastidão do espaço. Os cientistas estudam esses impulsos de velocidade movidos pela gravidade que um objeto, como Oumuamua, experimenta à medida que passa pelos ocupantes titânicos do espaço, como os planetas e estrelas em nosso sistema solar. Eles meticulosamente somam esses impulsos, que se acumulam ao longo da viagem celestial dele. Ao fazer isso, eles se tornam detetives cósmicos, rastreando a odisseia interestelar do objeto na tentativa de identificar sua origem. Esta tarefa de trabalho de detetive espacial foi assumida por inúmeros cientistas que estão em uma missão para identificar os sistemas estelares ou estrelas individuais que Oumuamua pode ter encontrado durante sua jornada através do cosmos. Eles especulam sobre aglomerados de estrelas jovens e até mesmo estrelas específicas, como HIP 3757 e HD 292249, que poderiam ter tido encontros próximos com o Oumuamua há muitos eons atrás. Mas juntar o bairro estelar exato de onde o objeto emergiu é imensamente desafiador. Nosso entendimento da velocidade precisa dele e sua trajetória através das expansões cósmicas é incompleto. Além disso, a galáxia é semelhante a uma rodovia cósmica movimentada, com estrelas e sistemas planetários em constante movimento, complicando o rastreamento do caminho original do visitante. Se ele experimentou qualquer propulsão ao liberar material, semelhante a um jato cósmico, isso adicionaria outra camada de complexidade à dedução de sua rota precisa. À medida que Oumuamua navega pelo espaço entre as estrelas, ele está navegando através do que é conhecido como o meio interestelar, uma mistura esparsa, mas expansiva, que poderia ser comparada a um caldo cósmico incrivelmente diluído, composto de minúsculas partículas de poeira, gases e partículas carregadas rapidamente. Apesar da extrema tenuidade desta sopa espacial, ao longo de vastos períodos de tempo, ela exerce uma influência cumulativa em objetos como Oumuamua, alterando sutilmente suas trajetórias. Esta interação lenta e graciosa com a matéria interestelar introduz um elemento adicional de mistério à história do visitante. Quando os cientistas tentam reconstruir a colossal jornada que ele empreendeu, eles devem considerar esses pequenos, persistentes empurrões. A tarefa é semelhante a mapear uma épica viagem rodoviária através de uma paisagem estelar infinita e sempre em mudança. O objeto é um visitante misterioso de um lugar muito além de nossa família de estrelas, tornando-o extraordinariamente único e fascinante. Ao contrário dos objetos usuais que vemos em nosso céu, como planetas, asteroides e cometas que orbitam nosso Sol, Oumuamua não pertence ao nosso sistema solar. É como um estranho de um bairro distante no vasto cosmos, viajando pelo espaço de outro sistema estelar completamente diferente. Imagine alguém de um país completamente diferente, mas ainda mais extraordinário. Este visitante vem de uma parte inteiramente diferente da nossa galáxia Via Láctea.
A descoberta de Oumuamua em 2017 criou uma onda de emoção em todo o mundo, especialmente entre as pessoas que amam estrelas, planetas e todas as coisas espaciais, os astrônomos, mas também pessoas comuns que acham o espaço realmente fascinante. Antes dele aparecer, a maioria das coisas que encontramos no espaço era de nossa vizinhança, de nosso próprio bairro solar, como asteroides de nosso cinturão de asteroides ou cometas das bordas de nosso sistema solar. Mas e o estranho objeto? Ele era algo especial, algo diferente. Não era apenas mais um pedaço de rocha espacial flutuando. Foi nosso primeiro olhar para algo que veio de além, muito além, dos limites familiares de nosso sistema solar. Imagine como uma criança se sente quando captura uma borboleta rara ou encontra uma concha única na praia. É assim que esses especialistas espaciais se sentiram sobre Oumuamua. Não se tratava apenas de ver um novo tipo de objeto espacial. Era sobre dar uma olhada nas coisas que existem nos vastos e misteriosos trechos do espaço que estão além de nosso próprio quintal solar. É como receber uma mensagem em uma garrafa do vasto oceano do cosmos. É por isso que ele não foi apenas outra descoberta. Foi um grande acontecimento. Vamos nos aprofundar mais na jornada de Oumuamua. Na vastidão do espaço, a maioria dos corpos celestes em nosso sistema solar segue caminhos específicos ao redor do Sol, assemelhando-se a círculos ou ovais alongados conhecidos como órbitas. Esses caminhos são previsíveis e mantêm esses corpos gravitacionalmente ligados ao Sol. No entanto, a rocha espacial não se conforma a essas regras. Ele segue o que é conhecido como uma trajetória hiperbólica, um termo que pode parecer complicado, mas simplesmente significa que está em uma viagem só de ida pelo nosso sistema solar. Ao contrário dos loops repetitivos dos planetas e cometas, o Oumuamua visitou nosso Sol uma vez, recebeu um impulso significativo de velocidade da gravidade do Sol e agora está em seu caminho para fora de nosso sistema solar para sempre. Isso faz dele não apenas um vagabundo, mas um corredor cósmico, correndo em um caminho que o levará para as profundezas do espaço, nunca mais retornando ao nosso bairro solar novamente. Este comportamento único fornece aos cientistas uma rara oportunidade de estudar um objeto de uma parte completamente diferente de nossa galáxia, oferecendo pistas sobre o vasto e misterioso universo, além de nossa visão imediata. À medida que a visita espacial de Oumuamua termina, quais últimos segredos ele está compartilhando? Nossa história de mistério espacial está prestes a ficar ainda mais interessante. O convidado espacial antigo que nunca voltará. A aceleração que o objeto espacial experimentou é simplesmente de tirar o fôlego. Imagine isto. Ele acelerou para cerca de 26 km por segundo. Para colocar isso em perspectiva, é como se você pudesse correr de uma ponta a outra de uma cidade em um piscar de olhos. Nenhum carro, avião ou mesmo os foguetes mais rápidos que criamos aqui na Terra podem igualar essa velocidade. É tão incrivelmente rápido que não está apenas deixando o nosso Sol para trás em seu retrovisor cósmico. Está realmente saindo de todo o sistema solar. Agora, está se dirigindo para uma região do céu que chamamos de constelação de Pégasus, e não tem planos de retornar. É como um pássaro migratório que sente que é hora de se mudar para um clima mais quente para o inverno. Exceto que a partida de Oumuamua não é sazonal, é para sempre. Vamos pensar na visita dele como um evento singular, único na vida. Devido à sua velocidade impressionante, a atração gravitacional do Sol, poderosa como é, não pode atraí-lo de volta para uma repetição de desempenho. Imagine arremessar uma bola com tanta força que ela não apenas cai fora de seu quintal, mas continua além das árvores ao redor, das montanhas distantes, e continua viajando sem parar. É isso que a rocha está fazendo, mas em uma escala interestelar. Depois que passou por nós, tudo o que nossos astrônomos puderam fazer foi rastrear sua jornada, fazer cálculos e absorver o máximo de conhecimento possível deste breve encontro. Eles deduziram que continuará em sua jornada solitária pelo universo, vagando pelos mares intermináveis de estrelas em nossa Via Láctea. Pode cruzar caminhos com outros sistemas solares ou vagar pelos trechos solitários entre as estrelas, continuando sua viagem silenciosa pelo cosmos por incontáveis anos vindouros. Oumuamua é como uma flecha cósmica gigante que veio zumbindo do céu estrelado, apontando diretamente para nós. Pense nisso como um enorme ponteiro espacial. Os cientistas têm estado muito ocupados estudando a maneira como ele se move. Eles notaram que ele viaja em linha reta, muito diferente dos caminhos circulares que nossos próprios planetas, como a Terra e Marte, tomam quando orbitam o Sol. Esta maneira reta de se mover, que os especialistas chamam de trajetória hiperbólica, é uma grande pista.
sugere que Oumuamua não veio de nosso próprio quintal solar. Em vez disso, parece que viajou uma distância muito, muito longa, vindo de um lugar muito além de nosso próprio grupo estelar, de uma parte diferente do vasto universo. Agora, a direção de onde a rocha veio é outra peça interessante do quebra-cabeça. Parece ter vindo da área do céu onde vemos a constelação chamada Lyra. Imagine olhar para o céu noturno e apontar para um grupo de estrelas. É isso que Lyra é, um padrão nas estrelas muito acima de nós. Mas aqui está a parte complicada. Embora tenhamos uma boa ideia da direção de onde veio, descobrir exatamente qual estrela ou planeta ele estava por aí antes de aparecer é realmente difícil. Isso porque o espaço é simplesmente tão grande, inimaginavelmente grande. Ele poderia estar viajando por esse vasto espaço por milhões ou até bilhões de anos, o que é muito tempo. Portanto, embora tenhamos algumas pistas, ainda há muito mistério sobre de onde exatamente veio este visitante espacial. Tentar identificar a origem exata de Oumuamua, na imensa extensão do espaço, é um enorme desafio. Imagine a vastidão de uma praia, cheia de incontáveis grãos de areia. Agora pense em tentar descobrir de onde veio apenas um desses pequenos grãos, de qual rocha específica ele se quebrou há milhões de anos. Isso é um pouco como a tarefa que os astrônomos enfrentam quando tentam descobrir a origem dele. O universo é incrivelmente grande e cheio de estrelas, planetas e outros corpos celestes, todos se movendo e mudando ao longo do tempo. Apesar dos altos níveis de especialização e tecnologia que temos, essa ainda é uma tarefa assustadora porque o espaço não é apenas grande, é cheio de mistérios e complexidades que estamos apenas começando a entender. No entanto, a direção de onde o objeto chegou ao nosso sistema solar dá aos cientistas pistas valiosas. É como ter uma bússola que aponta não para o norte, mas para uma área específica no oceano cósmico, muito além dos limites de nosso próprio sistema solar. Esta informação, embora possa parecer pequena, é na verdade uma grande peça do quebra-cabeça cósmico. Acrescenta à nossa compreensão da estrutura do universo e de como os objetos se movem pelo espaço, oferecendo um vislumbre das regiões além de nosso próprio bairro solar, que é o nosso entorno cósmico imediato. Quanto a se Oumuamua voltará para visitar a Terra, a resposta é provavelmente não. Imagine uma nave espacial voando perto de um planeta, movendo-se tão rápido que não é capturada pela atração gravitacional do planeta, mas continua a avançar em sua jornada. É isso que ele está fazendo. Seu caminho pelo nosso sistema solar foi uma linha reta, não o tipo de loop ou órbita que o traria de volta para nós. É como um viajante cósmico que parou para uma visita rápida e agora está continuando sua jornada, nunca retornando dentro de nossas vidas ou mesmo nas vidas das próximas várias gerações. Este é um evento único, um momento raro e fugaz em que conseguimos testemunhar um visitante das profundezas do espaço passar por nosso próprio bairro celestial. Mas só porque Oumuamua é um visitante único e não vai voltar não tira sua importância. De fato, você poderia pensar nele como uma espécie de mensageiro cósmico ou embaixador. Ele está carregando consigo segredos de uma parte distante de nossa galáxia, passando por nós por acaso. Embora não envie mensagens ou sinais, as informações que podemos reunir ao observar sua velocidade, trajetória e propriedades físicas são inestimáveis. Ao estudar esses aspectos, os cientistas podem descobrir pistas sobre as condições e forças em jogo em outras partes da Via Láctea. O Oumuamua revelou a verdadeira vastidão e mistério de nosso universo, ou é apenas o começo de uma história cósmica ainda maior? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais mistérios espaciais de tirar o fôlego.